Olá, pais e mães que oram, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos na semana 36, vamos ler um texto que fala sobre Abigail. Que mulher maravilhosa, amo a história de Abigail. A história de Abigail se encontra em 1 Samuel 25 e nós vamos ler só do verso 1 ao 3, mas você pode ler depois o texto todo do capítulo 25 e você vai conhecer esta mulher. O verso 1 do capítulo 25 diz assim: Samuel morreu e todo Israel se reuniu para lamentar sua morte. Foi sepultado em Ramá, onde tinha vivido. Então Davi desceu para o deserto de Maom. Havia um homem rico em Maom que tinha propriedades perto da região do Carmelo. Possuía 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e era a época da tosquia das ovelhas. O homem que morava ali se chamava Nabal. Sua esposa, Abigail, era uma mulher inteligente e bonita. Mas Nabal, descendente de Caleb, era um homem rude, perverso em tudo o que fazia. Tem uma tradução que fala que ele era tolo. E pelas atitudes dele, talvez a gente chamasse também de tolo. Mas vamos ao texto. Esse texto da Soraya Lima Juncker. E vamos lá então. Vivendo ainda um tempo de perseguição, Davi vai ao deserto de Parã. Talvez na tentativa de se preservar, se resguardar, ou talvez porque estivesse desorientado. Samuel, seu orientador, o profeta, havia falecido. Davi se encontrava nas terras de um homem chamado Nabal, a quem envia 10 de seus moços para pedir dádivas, pois era tempo de tosquia, e embora tenha estado por perto com um exército, havia acolhido de bom grado os seus pastores. Nabal rejeita a proposta, trata os jovens de Davi com desdém, e que ao saber Davi fica furioso e resolve levantar-se contra a casa de Nabal. Grande ruína não se fez porque a sua esposa, chamada Abigail, intervém e lhe manda provisões em abundância. Características de Abigail. O nome de Abigail significa alegria e o texto bíblico diz que ela era mulher de bom entendimento e formosa. Linda e inteligente, no nosso texto que a gente leu, né? Sabemos que a Bíblia foi registrada sob inspiração do Espírito Santo. Sabemos que Deus não olha somente a aparência e antes vê o coração. Então, quando Deus inspira um homem a registrar a formosura de uma mulher, não tem a intenção de ressaltar somente seu exterior, mas certamente a beleza que brotava do seu interior. Expressa em características que saltam aos nossos olhos e inspiram as nossas vidas. Vejamos então as características de Abigail. Uma mulher acessível. Seu marido não quis se comprometer, mas um servo a procurou. Uma pessoa aberta ao diálogo se torna relevante na vida da família e de sua comunidade. Precisamos manter um bom nível de diálogo com nossos filhos e filhas, reservando tempo para ouvi-los e exercitá-los no ouvir. Precisamos ensiná-los a ouvir e falar, dialogar. Uma mulher proativa. Ela tomou a iniciativa de ir ao encontro de Davi antes que ele atingisse sua casa. Não esperou a dificuldade se levantar para agir. Precisamos viver e ensinar a diligência aos nossos filhos e filhas. Estimulá-los a serem pessoas com iniciativa, de contribuir, ser bênção, fazer a diferença. 3. Uma mulher com discernimento. Depois de ter tomado a iniciativa e ter ido ao encontro de Davi, ao voltar para casa, encontrou seu marido embriagado e ainda em festa. Esperou o dia seguinte para lhe contar tudo o que aconteceu. Discernir os tempos favoráveis é um exercício de maturidade. Precisamos nos exercitar e exercitar nossos filhos e filhas a discernir o tempo para cada propósito. Embora a figura de referência seja feminina, sua postura sábia serve para homens e mulheres, filhos e filhas. Dinâmica de oração. Oremos juntos como família, buscando a direção por meio de sua palavra para nossas ações diárias. Eu entendo que Abigail era uma mulher antenada. E ela tinha uma boa amizade, ela era uma mulher simpática que tinha amizade com seus servos, com seus trabalhadores, e quando eles viram, e também era uma mulher que resolvia muitas coisas,
Porque quando eles ouviram e viram a atitude de Nabal e sabiam o que ia acontecer, porque Davi com certeza ele tinha um exército grande de pessoas, ele se voltaria contra a casa de Nabal, eles imediatamente não vão falar com Nabal, que é um insensível, não procuram resolver com as suas próprias mãos, mas eles procuram Abigail. Então eu enxergo aqui uma confiança que os trabalhadores têm em Abigail, de que de alguma maneira, apesar de mulher, naquele tempo que nem era contada, eles tinham essa confiança de que ela tinha como resolver e ela resolveria a situação. Imediatamente ela percebe, Nabal fez uma tolice, vai arrumar uma confusão com Davi à toa. Ela sabia da promessa de Davi ser rei, porque ela cita isso no texto, quando ela vai entregar as comidas que ela fez e todas as iguarias que ela vai entregar para Davi, ela vai pessoalmente entregar para Davi, isso também é muito importante. Ela não manda ninguém, ela vai entregar os mantimentos para Davi, ela se ajoelha, ela se prostra e ela fala da profecia que ele um dia vai ser rei, que ele ela muito sábia fala que quando ele fosse rei, não era bom que ele tivesse na história dele algo tão ruim, que era a morte da casa dela e tal. E ela mostra ali a sua sabedoria, mostra a sua iniciativa. E ela é uma mulher à frente do seu tempo, sem dúvida nenhuma. E é uma mulher muito sensível a Deus. Eu creio que Deus, ela não sabia dessas promessas à toa, ela acompanhava isso e ela tinha uma conexão com o Senhor. E naquele momento ela se sentiu impelida a cumprir o desejo de Davi ali, porque o Senhor colocou isso no coração dela. E depois também que ela volta, as coisas já estão acertadas, ela resolveu a situação, Nabal nem fica sabendo que ela resolveu a situação, começa a festejar por causa da tosquia e bebe muito, e ela então não conta para ele naquela noite, porque não dava para conversar com ele mesmo. E então eu vejo também nela um sentido de saber o tempo de falar. As pessoas têm muita dificuldade em aprender o tempo de falar. Nós falamos muito e pecamos muito com isso. Abigail guarda no seu coração e espera o tempo de falar. Uma outra mulher na Bíblia que guarda o seu coração, e lá está escrito que ela guardava todas as coisas no coração, é Maria. Maria recebe todas as promessas do anjo, falando quem ia ser Jesus e tal. E o texto fala, e Maria guardava tudo em seu coração. A profecia que Isabel faz para ela, o texto fala, ela guardava tudo em seu coração. Que nós possamos, como pais e mães, aprender a guardar no nosso coração as coisas que Deus fala para nós e falar às pessoas no devido tempo. Que a gente aprenda a esperar para falar, que a gente tenha realmente discernimento e sabedoria para falar as coisas de Deus no tempo certo. Às vezes a gente acha porque a gente recebeu uma revelação, uma palavra, a gente pode ir falando de qualquer jeito. A gente percebe que Abigail resolve a situação, o que é mais importante no momento, e aguarda o devido tempo para conversar com Nabal. E isso faz com que as coisas se resolvam de maneira pacífica. Abigail é uma pacificadora. Ela não permite que a sua casa seja destruída. Ela cuida dos seus. E para isso ela usa de sabedoria, discernimento, humildade, graça. E eu louvo muito a Deus pela história de Abigail. E que nós possamos ser Abigail, como mulheres ou como homens também. Sigamos o exemplo de uma pessoa sábia da Bíblia, que sabe o tempo de falar, que sabe, que tem iniciativa diante de Deus de resolver as coisas de Deus no tempo certo. E que você possa ensinar isso aos seus filhos e filhas, que você possa ouvir o Senhor, que você possa ensinar os seus filhos a ouvir a voz de Deus e fazer as coisas no tempo certo, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe ricamente. Vamos orar. Deus, nós queremos te agradecer pela sua palavra, por exemplos tão maravilhosos como esse de Abigail. Senhor, eu quero agradecer a Ti, quero te pedir que mães e pais que estão orando por seus filhos sejam sábios como Abigail.
tenham iniciativa em prol dos seus filhos, em prol da sua família, como Abigail teve. Que ela possa cuidar, que nós possamos cuidar da nossa família, como Abigail cuidou da dela. Com rapidez, com esperteza, com rapidez, com iniciativa, com graça. Ela imediatamente resolve, cuida da sua família para que ela não seja destruída. Que nós possamos ter em mente que nós temos essa tarefa em nossas mãos de cuidar da nossa família. E que o Senhor nos abençoe e nos dá sabedoria para cuidar dela. Deus deu sabedoria para Abigail. E eu sei, Deus, que o Senhor quer nos dar essa sabedoria. Por isso, Pai, em nome de Jesus, enche o nosso coração de sabedoria e graça e discernimento, para falarmos no tempo certo, para agirmos no tempo certo, da maneira certa, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe cada um e que busquemos sabedoria do Senhor em todo o tempo. Amém?